Você já sentiu que existe algo na Bíblia que poucos conseguem enxergar? Que há mensagens ocultas esperando para serem descobertas? Talvez você tenha lido as Escrituras várias vezes, mas nunca percebeu certos detalhes que podem mudar completamente sua visão espiritual. Hoje eu vou te revelar segredos escondidos na Palavra de Deus que vão transformar sua fé e sua caminhada com Ele. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou um conjunto de regras. Ela é viva, poderosa e contém códigos espirituais que podem abrir sua mente para verdades profundas. Mas para enxergar essas verdades, é preciso ter olhos espirituais e um coração aberto. Muitas pessoas leem as Escrituras apenas na superfície, sem perceber que Deus fala de maneira simbólica, usando metáforas e enigmas que só são compreendidos por aqueles que realmente buscam. Jesus disse em Mateus 13:11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Isso significa que nem todos terão acesso a essas revelações. Mas hoje, se você estiver disposto a ir além das palavras e permitir que Deus ilumine sua mente, você pode descobrir mistérios que estavam escondidos diante dos seus olhos. Um desses mistérios está no próprio início da Bíblia. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o que poucos percebem é que, no hebraico original, há um detalhe que muda tudo. Há duas palavras misteriosas nesse versículo, Aleph e Tav, que representam o começo e o fim, o alfa e o ômega. Essas palavras apontam diretamente para Jesus Cristo, provando que Ele estava presente na criação antes mesmo de tudo existir. Esse detalhe passa despercebido na maioria das traduções, mas quando entendemos seu significado, vemos que a Bíblia inteira aponta para Cristo desde a primeira frase. Deus já estava nos mostrando desde o início que tudo se trata de Jesus, mas muitos nunca enxergaram essa verdade. Outro segredo oculto pode ser encontrado no Salmo 22. Esse salmo foi escrito por Davi centenas de anos antes de Cristo, mas descreve com precisão os detalhes da crucificação. No versículo 16 está escrito: traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Como Davi poderia saber disso se a crucificação nem existia naquela época? Isso é uma prova clara de que a Bíblia carrega mensagens proféticas que só podem ser compreendidas à luz do Espírito Santo. Essas revelações mostram que nada na Bíblia está ali por acaso. Cada palavra tem um propósito e cada detalhe pode esconder um significado profundo. Mas para enxergar essas verdades, você precisa buscar mais do que conhecimento superficial. É necessário se aprofundar, meditar e permitir que o Espírito Santo guie a sua compreensão. Outra passagem poderosa está em João 21, quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas? Na tradução original, Jesus usou a palavra ágape, que significa um amor divino, incondicional. Mas Pedro responde usando a palavra fileu, que significa um amor fraternal, humano. Isso revela um detalhe profundo. Pedro ainda não estava pronto para entender o amor supremo de Deus. Assim como Pedro, muitas vezes limitamos nosso entendimento porque não buscamos uma conexão mais profunda com Deus. Agora eu quero te perguntar: quantas vezes você já leu a Bíblia sem perceber esses detalhes? Quantas verdades Deus já colocou diante dos seus olhos, mas sua mente estava distraída com outras coisas? A Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas para ser vivenciado. Cada palavra tem o poder de transformar sua vida. Mas apenas se você estiver disposto a enxergar além da superfície. Há também um mistério poderoso escondido na genealogia de Gênesis 5. Se você traduzir o significado dos nomes de Adão até Noé, verá que eles formam uma mensagem oculta.
o homem é designado para sofrer, mas o Deus bendito descerá, trazendo descanso. Isso prova que, desde o começo da humanidade, Deus já estava anunciando o plano da salvação. Isso não é incrível? Isso nos mostra que Deus sempre teve um plano perfeito. Nada está fora do controle dele. Mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo em nossas vidas, Deus já tem tudo planejado. E se ele se preocupou em esconder mensagens tão detalhadas na Bíblia, imagine o quanto ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Por isso, eu te digo, não trate a Bíblia como um livro comum. Ela é a voz de Deus falando diretamente com você. Cada página, cada versículo, cada palavra contém um significado mais profundo do que imaginamos. E aqueles que buscam, encontram. Você está disposto a buscar essas verdades? Se você deseja realmente transformar sua vida espiritual, precisa começar a ler a Bíblia com um novo olhar. Ore antes de abrir as Escrituras e peça para que Deus te revele os mistérios que Ele quer que você entenda. Quando você busca com sinceridade, Ele responde. Muitas pessoas dizem que não conseguem entender a Bíblia porque ela é complicada. Mas a verdade é que a compreensão vem através da revelação do Espírito Santo. Se você tentar entender apenas com a mente natural, muitas coisas parecerão confusas. Mas se pedir discernimento a Deus, Ele abrirá seus olhos espirituais e você começará a enxergar o que antes passava despercebido. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,14: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, a Bíblia não pode ser compreendida apenas com raciocínio humano, mas com um coração sensível à voz de Deus. Agora eu te pergunto, você tem lido a Bíblia com a mente ou com o coração? Você tem buscado apenas informações ou uma verdadeira transformação? Porque a diferença entre ler e ser transformado está na sua disposição em ouvir o que Deus está falando. Uma das maiores revelações ocultas da Bíblia é que Deus sempre fala com aqueles que o buscam. Quando você começa a meditar na palavra, Ele começa a te mostrar coisas que você nunca viu antes. E isso muda tudo na sua vida espiritual. Talvez você esteja passando por um momento difícil e precisa de uma resposta de Deus. Talvez você esteja se sentindo perdido, sem direção. Eu te digo, a resposta já está na Bíblia, esperando para ser descoberta. Só que, para encontrá-la, você precisa se aprofundar e buscar de todo o coração. Se Deus escondeu mistérios na Bíblia, é porque Ele quer que você os encontre. Ele quer que você tenha um relacionamento mais profundo com Ele, que você vá além do básico e descubra o que Ele tem preparado para você. Se essa mensagem está tocando o seu coração, é porque Deus está te chamando para um novo nível de intimidade com Ele. Não ignore esse chamado. Comece hoje mesmo a buscar revelações mais profundas na palavra e veja como sua vida espiritual será transformada. A verdade é que muitas pessoas querem um relacionamento com Deus, mas não querem se esforçar para conhecê-lo verdadeiramente. Elas leem a Bíblia de forma superficial, sem mergulhar nas profundezas da palavra. Mas Deus recompensa aqueles que o buscam com sinceridade, e isso significa dedicar tempo para entender o que Ele está dizendo. Um exemplo poderoso disso está na história de Daniel. Quando ele queria entender as visões que Deus lhe mostrava, ele não se contentava em esperar. Ele jejuava, orava e buscava a Deus com toda a sua força. E por isso, Deus lhe revelou mistérios profundos sobre o futuro da humanidade. Se Daniel tivesse ficado acomodado, jamais teria recebido essas revelações. A mesma coisa acontece com você. Se você quer descobrir os segredos que Deus escondeu na Bíblia, precisa buscar com dedicação. Precisa separar um tempo de qualidade para estudar a palavra e pedir ao Espírito Santo para abrir os seus olhos.
Somente assim você começará a enxergar as revelações que transformarão sua vida. E sabe qual é a grande diferença entre aqueles que entendem as Escrituras e aqueles que não entendem? O desejo genuíno de conhecer a Deus. A Bíblia diz em Jeremias 29:13: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa que a profundidade do seu relacionamento com Deus depende do quanto você está disposto a buscá-lo. Agora, eu te desafio. Nos próximos dias, antes de abrir a Bíblia, ore e peça a Deus que te revele algo novo. Peça a Ele que abra seus olhos espirituais e te mostre algo que você nunca percebeu antes. E quando Ele fizer isso, você verá que sua fé será fortalecida como nunca antes. Muitos acreditam que para entender as Escrituras é preciso ter anos de estudo teológico. Mas Jesus não escolheu teólogos para serem seus discípulos. Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos, homens comuns. E sabe por quê? Porque o conhecimento verdadeiro não vem apenas dos livros, mas da revelação de Deus. É por isso que ele disse em Mateus 11:25: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Isso significa que você não precisa ser um especialista para compreender os mistérios da Bíblia. Você só precisa ter um coração humilde e uma disposição sincera para ouvir a voz de Deus. Quando você se aproxima das Escrituras com esse desejo, Deus começa a falar com você de uma forma que nenhuma explicação humana poderia substituir. Um dos maiores exemplos disso foi o apóstolo Pedro. Ele não era um homem letrado, mas foi o primeiro a reconhecer que Jesus era o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a ele: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas meu Pai, que está nos céus. Mateus 16:17. Ou seja, a verdadeira compreensão das Escrituras vem diretamente de Deus. E quantas vezes deixamos de receber essas revelações porque estamos distraídos? Vivemos em um mundo cheio de informações, redes sociais, entretenimento, e acabamos deixando de lado o que realmente importa. Mas Deus está sempre falando. O problema é que muitas vezes não estamos ouvindo. Se você sente que sua vida espiritual está estagnada, talvez seja porque você não está dedicando tempo suficiente para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia é a maneira mais clara de Deus falar com você. Ele já revelou tudo o que precisamos saber, mas cabe a nós decidir se vamos buscar essas respostas ou não. Agora, eu quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido. No Evangelho de João, Jesus realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho em um casamento. Mas há um detalhe interessante nesse milagre. Ele pediu que os servos enchessem 6 potes de pedra com água. Por que 6? Porque na Bíblia, o número 6 representa o homem, a imperfeição. E quando Jesus toca no que é imperfeito, ele transforma em algo novo, algo melhor. Esse é o significado oculto do milagre. Jesus veio para transformar aquilo que é incompleto, aquilo que está vazio, aquilo que não tem sabor. Assim como ele transformou a água em vinho, ele pode transformar sua vida. Mas para isso, você precisa entregar a ele o que você tem, mesmo que pareça insignificante. Ele faz o resto. Outro mistério poderoso está na Arca de Noé. Muitas pessoas olham para essa história apenas como um relato de um grande dilúvio. Mas há algo mais profundo ali. A arca tinha uma única porta, e todos que entraram nela foram salvos. Isso simboliza Cristo. Em João 10:9, Jesus disse: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ou seja, a arca representa a salvação em Cristo, e ele é a única entrada para a vida eterna.
Isso mostra que desde o início dos tempos, Deus já estava apontando para a obra de Cristo. A Bíblia não é uma coleção de histórias isoladas. Tudo está conectado, tudo aponta para um único propósito: revelar a vontade de Deus e guiar você para um relacionamento mais profundo com Ele. Se você está entendendo isso, significa que Deus está falando com você agora. Ele quer que você vá além do conhecimento superficial e descubra os tesouros escondidos em sua palavra. Mas só aqueles que buscam com fé e persistência encontrarão essas verdades. E talvez você esteja se perguntando: por que Deus escondeu essas mensagens na Bíblia? Porque Ele não revelou tudo de forma clara. A resposta está em Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deus deseja que busquemos a verdade com fome e sede. Ele nos chama para investigar, refletir, nos aprofundar. E a pergunta agora é: você está disposto a buscar? Está disposto a ir além do básico e descobrir os segredos que Deus deixou para você? Porque se você estiver, Ele vai te revelar coisas que transformarão completamente a sua fé. Talvez você nunca tenha percebido, mas Deus sempre usou símbolos e figuras para ensinar verdades espirituais. Jesus falou em parábolas justamente para que aqueles que realmente desejavam aprender pudessem compreender, enquanto os indiferentes não entenderiam. A Bíblia é cheia desses mistérios, esperando para serem descobertos. Um exemplo fascinante está na travessia do Mar Vermelho. Quando Deus abriu o mar para Moisés e os israelitas passarem, Ele não estava apenas realizando um milagre físico. Aquilo representava algo maior: a passagem da escravidão para a liberdade, do pecado para a redenção. Assim como o povo atravessou as águas para uma nova vida, nós também somos chamados a atravessar para uma nova vida em Cristo. Isso significa que sua história não precisa terminar no deserto. Se você sente que está preso, sem saída, lembre-se: Deus ainda abre caminhos no meio do impossível. Ele já fez isso antes e pode fazer novamente na sua vida. E se você duvida disso, olhe para as palavras de Jesus em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está na palavra de Deus. Quando você começa a enxergar os segredos ocultos das Escrituras, sua mente é libertada de toda dúvida, de todo medo, de toda confusão. Agora eu te pergunto: você quer continuar vivendo com um conhecimento raso da palavra ou deseja se aprofundar e viver uma fé poderosa? Porque Deus está te chamando para algo maior. Ele está te chamando para um entendimento mais profundo e uma transformação real. Se essa mensagem está tocando seu coração, é porque Deus quer te levar para um novo nível espiritual. Ele quer te mostrar coisas que vão mudar sua vida, sua forma de enxergar o mundo e sua comunhão com Ele. Mas isso só acontece quando você decide buscar com todo o seu coração. Por isso, eu te encorajo a dar um passo de fé. Separe um tempo para estudar as Escrituras como nunca antes. Peça ao Espírito Santo para te guiar e abrir seus olhos para as revelações que estão esperando por você. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque assim como Deus está falando com você agora, Ele quer falar com outras pessoas através da sua vida. Espalhe essa verdade e veja como Deus começará a agir de maneira extraordinária. Você já parou para pensar que Deus pode estar tentando falar com você há muito tempo, mas sua mente está ocupada demais para ouvir? Muitas vezes, estamos tão distraídos com os problemas do dia a dia que não percebemos que Deus já nos deu as respostas que procuramos. A Bíblia não é apenas um livro, mas um mapa divino para nos guiar em meio às incertezas da vida. E se eu te disser que há um segredo escondido até mesmo nas palavras que Jesus escolheu ao ensinar? Quando Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", em João 14:6,
Ele não estava apenas fazendo uma afirmação poderosa. No original hebraico, essas 3 palavras formam uma conexão com o tabernáculo do Antigo Testamento. O caminho representava a entrada. A verdade era o lugar santo e a vida simbolizava o Santo dos Santos. Jesus estava dizendo que ele é o único caminho para a presença de Deus. Isso significa que toda a estrutura do templo, toda a lei e os profetas apontavam diretamente para Cristo. Ele é o cumprimento de tudo. Mas quantas pessoas ainda vivem presas a rituais vazios e não percebem que a verdadeira transformação só vem através dele? E é exatamente isso que o inimigo quer, que você continue vivendo sem enxergar as verdades que libertam. Ele quer que você se distraia, que duvide, que ache que a Bíblia é só um livro antigo e difícil de entender. Mas hoje, Deus está te chamando para despertar, para abrir os olhos e ver que há muito mais esperando por você. Talvez você esteja se perguntando, mas como posso começar a enxergar essas verdades? A resposta é simples. Peça a Deus sabedoria. Tiago 1:5 diz: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não esconde as respostas de quem realmente busca com sinceridade. E eu quero te dar um desafio agora. Nos próximos 7 dias, antes de abrir a Bíblia, faça uma oração pedindo para que Deus te mostre algo novo. E depois, compartilhe aqui nos comentários o que Ele revelou para você. Vamos ver quantas pessoas vão experimentar essa transformação através da palavra. Porque a verdade é que quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta se abre. Deus nunca escondeu sua verdade de quem realmente deseja conhecê-lo. O problema é que muitos desistem antes mesmo de tentar. O próprio Jesus nos ensinou isso em Mateus 7:7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. A questão não é se Deus quer falar com você. A questão é, você realmente quer ouvir? Porque quando você decide buscar de verdade, algo dentro de você muda. Sua fé se fortalece, sua mente se abre e sua vida nunca mais será a mesma. E é isso que Deus quer para você. Uma vida transformada pelo conhecimento da sua palavra. Então, não espere mais. Comece agora mesmo a buscar essas revelações ocultas da Bíblia. Deus está pronto para te mostrar coisas que vão fortalecer sua fé e te dar direção para os desafios da sua vida. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque Deus não quer que essa verdade fique guardada apenas com você. Ele quer que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Agora, escreva nos comentários: eu quero conhecer os mistérios da Palavra de Deus. Vamos juntos buscar esse conhecimento profundo e ver como Deus começa a agir em nossas vidas. E lembre-se, a Bíblia não é um livro comum. Ela é a voz do Deus vivo falando diretamente com você. Nunca subestime o poder que há nas Escrituras. Se você se aprofundar, verá que sua vida nunca mais será a mesma. Deus tem muito mais para te revelar. O próximo passo está em suas mãos. Você está pronto para dar esse passo?